Olá, seja muito bem-vindo ao programa Hora de Mudar, que está neste momento a começar. Este é o terceiro programa de uma série de 48 programas que ainda vêm para discutir assuntos que interessam à juventude: trabalho, emprego, autoemprego. Para quem ainda não conhece o palestrante Sérgio Libil, eu queria sugerir agora que pudesse entrar na página do Facebook e escrever palestrante Sérgio Libil, assim como a Cida está a dizer, colocar um like, um curtir, como preferir, desde o momento que consiga interagir conosco. Para o dia de hoje, nós escolhemos um tema que não é muito comum, que é oposição. Não tem nada a ver com partidos políticos, nada. Trata-se de oposição, mas vamos falar sobre a nossa vida. Aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia, nos nossos planos, nos nossos sonhos. E antes mesmo de começarmos com o tema, eu gostaria de cumprimentar o palestrante Sérgio Libil, saber se está tudo bem. Olá, Cídia. Olá, amigos telespectadores. Eu estou maravilhosamente bem, né? E este tema me anima, ok? Porque eu vejo a oposição como um bom sinal. É o que eu posso adiantar. Palestrante, algum momento da sua vida já olhou para si e viu que não era capaz de alcançar alguma coisa e por isso que preferiu desistir? Cídia, tu me fazes perguntas que, ao responder, eu me sinto um pouco constrangido. Porque eu sempre vou dizer que não. E eu sempre fico com essa dúvida. Será que o palestrante sempre teve esta visão? Sei lá, eu acho que desde cedo já entendi que preciso andar em contramão. Ok, isso é importante. E andar em contramão é, na verdade, propor-se a alcançar o sucesso. Toda pessoa que deseja o sucesso anda em contramão. Então, ela vai encontrar sempre a oposição, né? A oposição é uma sombra que se forma à custa dos nossos sonhos. Ou seja, quem não quiser ter uma oposição tem que optar por não fazer nada. Porque a partir do momento que tu fazes alguma coisa, a oposição está lá. Eu já ia mesmo perguntar o que é uma oposição, porque nós sempre vemos a oposição como se fosse algo mau. Não, é um sinal. É um sinal de que as coisas estão a começar a dar certo, né? É um sinal de que estás a andar em contramão. Eu vou repetir isso. Para alcançarmos qualquer coisa na vida, temos que andar em contramão. Não tem jeito. Por isso que, em alguns momentos, começamos a nos desentender com a nossa própria família, começamos a nos desentender com alguns amigos, porque começam a não entender. E isso não é... Eles não fazem porque, sei lá, seja premeditado, né? É mesmo a natureza da situação. Porque eu estou em contramão, eu vou sempre chocar com as pessoas. E elas para comigo. Isso é normal, né? Um homem bem-sucedido devia saber muito bem disso. Quem está à procura de sucesso e não tem nenhuma oposição, está tudo bem, todo mundo o ama e tal, tem que rever os seus conceitos de sucesso. Pode até parecer meio redundante eu colocar esta questão, mas algum momento, porque o Libil não pode parecer tão perfeito assim, algum momento da sua vida já desistiu de algum sonho? Algo Assim, que não tenha dado certo? Vamos lá, sinceridade. estou aqui a pensar. Estou aqui a pensar. Algo que não tenha dado certo. Poxa, tem muita coisa que não deu certo na minha vida. Entretanto, o que não deu certo na minha vida, deu certo. Hein? Não era para dar. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Okay. É que, normalmente, aquilo que nós achamos que não dá certo é aquilo que nos faz crescer. É aquilo que nos faz ganhar outras habilidades. Deixa-me dar alguns exemplos, né, sobre o que não deu certo e acabou dando certo. É um exemplo que eu costumo dar no programa. O olhar artístico. A primeira vez que eu propus, eu queria uma parceria, porque sempre pensei que tinha que ter parcerias para começar. Liguei para a pessoa aceitou, combinamos o dia, a hora e não apareceu, né? Ou seja, no início, olha, a primeira ação que eu tive, já fui decepcionado, entre aspas, porque não me senti decepcionado. O que é que eu fiz? Fui ter com outra pessoa, né? E nessa de procurar uma solução, eu fui ganhando essa habilidade de negociar, né? De bater portas. Isso não é perder,
né? Nós, na verdade, nunca perdemos, né? Ou seja na derrota, seja na vitória, nós sempre ganhamos alguma coisa, né? E os maiores ganhos, muitas vezes, nós conseguimos na derrota. Eu gosto muito dessa positividade do palestrante Sérgio Libelo, mas nós agora vamos acompanhar um vídeo em que as pessoas respondem por que desistem facilmente dos seus sonhos. Voltamos já. Eu acho que as pessoas desistem dos seus sonhos, primeiro por falta de condições financeiras. Desespero, vou dizer assim. O aperto de cada dia, a situação do próprio país conta muito, né? É a falta de oportunidades. Talvez por ser difícil, né? Falta de ajuda. Não é fácil alcançar. São fundos, preciso de fundos, preciso de algum valor que é para poder iniciar. Acho que por causa do custo de vida que nos leva no país. Talvez por causa de tanto tentar. Oh, desistem porque não estão a conseguir. Também não é fácil. Palestrante, por que temos esta tendência de, logo na primeira dificuldade, desistir e não avançar mais? Essa é uma das questões muito difíceis de responder. Se vou te explicar porquê. Porque eu nunca desisti, né? Então não sei mesmo. Sempre tenho a ideia de que com o palestrante tudo é diferente. É por causa da visão que adotou logo cedo, como estava a explicar? Teve alguma influência? Acho que é aquilo que eu falei. Desde muito cedo já entendi que era necessário torcer por mim. Ok. Né? Que tudo dependia de mim. Desde pequeno mesmo. Desde jovem. E logo que tive essas informações, já comecei a trabalhar. Ok. E a vontade de aprender foi tanta que não havia nada. Tudo que ficava assim à frente, eu passava por cima. Não queria saber. Né? Okay. Era passar por cima. E às vezes passar por cima não é exatamente passar por cima, mas é alguma coisa passar por cima de mim. E eu continuar ali. Né? Eu vou contar uma pequena experiência que tive agora como palestrante. Ok. Comecei este trabalho há mais ou menos 3 anos. Né? E eu via vídeos no YouTube, palestrantes brasileiros, norte-americanos, e com muito público e aquela coisa toda. Em Moçambique não via esse tipo de atividades. Né? E eu pensei, se eu começar, serei pioneiro, mas vou começar sem ninguém. Mas nunca tive problemas em relação a isso. Sempre pensei, não importa como as coisas começam. O que importa é como elas terminam. Ou seja, eu vou começar com 0, mas vai terminar como eu quero. E foi assim que aconteceu. Comecei mesmo, só tinha... Quando comecei a fazer palestras, só tinham mais ou menos mais 6 pessoas. E a maioria eram da minha equipa. Então, comecei assim a fazer palestras. Mas agora já fiz palestras com mais de 1000 pessoas por aí. Agora, até aí, para mim, não constitui nenhum segredo, porque eu já estava preparado. Agora, o que faz as pessoas desistirem de facto? E o que poderia me ter feito desistir? É começar quando estás grande, para depois ficar pequeno. Uma coisa é começar de pequeno para crescer, okay. Outra coisa é quando já estás lá em cima e de crescer. Então eu notei como palestrante que chegou uma fase em que tinha muita popularidade a nível das redes sociais, né? Mas aos poucos eu fui diminuindo de popularidade e senti alguma coisa estranha, né? Foi aí que aprendi mais uma coisa. Antes eu sabia crescer, e agora eu sei também decrescer. Por quê? Porque a minha postura não mudou. Independentemente se tinha 5.000 curtidas, 6.000 curtidas que eu tenho, e quando dei em mim só tinha 50, mas a dedicação ao escrever e publicar até melhorou. Né? Eu publicava até à meia-noite de propósito, para ter aqui. Eu falava uma pessoa só para mim, desde que ela seja influenciada. Então fui aprendendo que
tanto crescendo ou decrescendo, o que conta somos nós, a nossa decisão diante daquele obstáculo, né? E é essa experiência que eu queria contar, né? E acho interessante para os jovens aprenderem que nada pode nos travar. E faz todo sentido, porque eu acompanho o seu trabalho desde 2015 e eu também notei. Notei que no início havia muitos seguidores, muita popularidade, escrevia bastante, mas de repente a mesma popularidade baixou, mas algo impressionante continua a acontecer. O palestrante publica todos os dias e com a mesma qualidade. É como se não tivesse mudado nada. Pois. Eu considero isso um verdadeiro sentido de missão. Com certeza. Eu quero convidar a si agora para conferir um outro vídeo em que as pessoas respondem se alguma vez já desistiram dos seus sonhos. Voltamos já. Sou formado, mas não tenho um emprego condigno. Então, por isso estou cá nas ruas a seguir a vida. Eu já vendi capelanas, mas você vende, depois eles não é todo mundo que paga, outras pessoas fazem com dinheiro. Eu tentei, só que não acabou a dar certo, porque isso que eu estou a dizer por falta de fundo. Na faculdade, por exemplo, fizemos um projeto de poedeiras, né? Então, devido aos custos, ao capital, então não tivemos como avançar. Fazia bolos, acabei desistindo porque as pessoas não pagavam. Porque o caminho que eu estava a tentar ir não dava ir de acordo com aquilo que eu desejava. Podemos notar que, de fato, há muita gente que desiste dos seus sonhos. Libilo, como é que nós podemos continuar apesar das adversidades? Nós precisamos retirar de nós aquilo que eu chamo de bloqueios mentais, né? Uma coisa que é clichê quando se fala, mas que para mim é muito importante, chama-se otimismo. Eu sou otimista, de forma exagerada. Até quando estou com alguém na minha avenida e todas as casas estão sem luz e alguém me fala, olha, na tua também está aí, eu digo, não, na minha tem luz. Não é porque em toda a avenida não há luz que na minha... E às vezes quando eu chego à minha casa, há luz de fato. Então, tenho um otimismo exagerado e isso me dá uma energia, né, para coisas válidas, né? Eu não aceito o pessimismo nem para brincadeiras, né, porque eu levo isso muito a sério. Então, acho que o jovem precisa retirar esses bloqueios mentais. O jovem que dá uma carga de energia e ele mesmo diz, mas será que eu mereço? Uma coisa do gênero, né? Como se eu é que precisasse, né, de alguma motivação. Eu estou a motivar o jovem e ele está a duvidar, né? Então são esses bloqueios mentais, esse pessimismo que precisa ser retirado. Uma vez eu estava a ver o telejornal, né? E daqueles dias em que não há muita coisa com graça, né? Mas de repente lá no finalzinho vejo um treinador de futebol que tinha teve um discurso super elucidativo sobre o que eu estou a falar. Ele dizia o seguinte, sobre as expectativas do jogo, né? Ele e os seus jogadores teriam uma partida, e ele dizia o seguinte ao jornalista, olha, nós temos o apoio dos adeptos, temos o apoio da direção, temos o apoio de todos. Entretanto, o que nos alegra é que nós temos o nosso próprio apoio. Então, tu vês que eles não descartam que eles existem, né? Que o resto vem complementar. Eu preciso assumir a minha vida, ok? E para eu assumir a minha vida, preciso retirar esses bloqueios mentais, esse pessimismo. Eu preciso ser uma pessoa extremamente otimista. Tenho aqui mais alguns detalhes que eu anotei aqui sobre este tema, como falei, me dá um ânimo, não sei porquê que eu falo sobre isso, se calhar por eu ser otimista de forma exagerada. É necessário que eu seja obcecado, ok? Positivamente. Positivamente. Obcecado por aquilo que eu quero. O que é ter essa obsessão? É como se estivesses apaixonado, né? Tens alguém, uma pessoa apaixonada não escuta as outras,
Né? Podem falar, ei, aquele fulano é um bandido, ei, aquela Você não está nem aí. não quer saber, eu estou apaixonado. Né? É a mesma postura que nós precisamos ter em relação aos nossos sonhos. Precisamos estar obcecados. Os nossos olhos só precisam estar ali, naquilo que é o nosso objetivo. Outra questão que eu anotei aqui tem a ver com uma coisa interessante. Quando procuramos um culpado pelos nossos fracassos, isso é extremamente Nunca somos nós, perigoso. sempre são os outros. Nunca somos nós, sempre tem um culpado, sempre tem a localização geográfica, sempre tem os políticos, dinheiro, sempre tem a cor da pele, sempre tem a deficiência, tem a altura. Muitos que dizem não posso porque sou muito novo, mas quando crescem, agora já sou muito velho. Quer dizer, sempre há alguma coisa que impede do jovem avançar. Isso é pessimismo e tem que ser retirado. Tudo bem. Encontraremos sempre alguma oposição na nossa vida em qualquer coisa que nós tivermos a fazer. Por isso quero convidar a si agora a conferir um vídeo em que as pessoas respondem como é que superam algumas adversidades. Voltamos já. Às vezes nem tentamos sequer, só sonhamos, nem tentamos só de saber logo a partida que vai dar errado, né? E desistimos. Não é logo a primeira que a pessoa consegue, mas tem que se dar um tempo. Às vezes há quem começa bem e há quem começa bem e pronto, as coisas estão a andar. Há quem tem que batalhar, então a pessoa tem que continuar a batalhar. Já metemos isso na cabeça de, se não tenho, não vou conseguir. Se não há dinheiro, não vou conseguir. É mais por aí. Estamos de volta e algo que me marcou numa das respostas que nós tivemos, que vem continuar a batalhar. Palestrante, até quando é que nós devemos tentar, ou até que ponto nós sentimos que aqui já não podemos mais avançar, é o fim e temos que passar por um outro passo? O palestrante falava sobre obsessão, mas até quando? Tem um tempo determinado? É boa pergunta, né? Acho que tempo determinado para lutar pelos nossos sonhos não existe. Entretanto, tocaste num aspecto importante. Essa obsessão é inteligente, né? Uma obsessão inteligente. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Porque nós temos que mudar de estratégia. Deixa-me dar mais um exemplo, porque, como a Cília sabe, eu trago aqui informações, entre aspas, vividas. Né? Eu vivi isso. No meu primeiro emprego, eu, durante um ano, estava decidido a arranjar um emprego e não conseguia. Né? E todos os dias eu saía de casa e não conseguia. Notei que podia mudar a minha postura para ver se chamava a atenção das pessoas, porque o que eu não tinha era atenção. Né? Esforço. Eu saía de manhã, voltava à noite. Como se eu fosse trabalhar. Confundia os vizinhos, pensavam que eu já estava empregado. Mas eu notei que a minha postura fazia com que não tivesse atenção das secretárias e tudo mais. O que eu passei a fazer? Fui buscar o meu fato. Comecei a vestir o meu fato. Era mas ok, tudo bem. Estava ninguém ali sabia, com o meu fato, também. ninguém sabia, era preto. Né? Fato Básico. preto dá para pôr todos os dias. E quando estava de fato, o cenário era outro. Né? Havia eu mais entrava, atenção? havia mais atenção. Por favor, em que posso ajudar? Por favor, sente-se. Então eu notei que quem muda sou eu para influenciar também. os outros. Okay. E mesmo assim não deu certo. Mas já valeu Alguma a tentativa. coisa mudou, mas ainda não deu certo. Em termos de resultado? Em termos de resultado. Tive avanços, né? Porque temos que contar com isso. Avanços. E valorizar os avanços é muito importante. Há pessoas que só vão comemorar depois que a pessoa define, olha, eu quero 1 milhão de meticais, por exemplo, no final deste ano. E ela consegue 500 mil, ela não comemora. Errado. É preciso comemorar os pequenos avanços, porque isso é uma forma de motivar-me a mim mesmo. Então, outra estratégia, depois do fato, preciso falar com quem realmente decide. Estou cansado. Não é? Preciso falar com quem realmente decide. Quem decide? Na época, fui a uma TV que é ainda hoje da igreja,
E lá me apercebi que quem decidia sobre qualquer coisa, na época, há 14 anos atrás, era o bispo. Né? E o bispo, onde encontrei o bispo? Na igreja. Né? Fui à igreja, fiquei sentado na fila das pessoas que iam pedir atendimento para problemas espirituais, doenças e tudo mais. Quando chegou a minha vez, fui claro, não tenho nenhuma doença, não tenho nenhum problema espiritual, eu quero trabalhar. E o bispo olhou para mim e disse, mas aqui não se trabalha, aqui é a igreja. Eu falei, não, eu quero trabalhar na tua televisão, né? Na televisão da igreja. E pronto, ele achou-me muito ousado. Como é que demais. foi a reação dele? Eu já ia perguntar sobre não, isso. Ele achou-me ousado, né? Olhou para mim e tirou o telefone e resolveu o meu problema. Um problema que trazia comigo, problema entre aspas, há mais de um ano. Vinha comigo há mais de um ano. O desemprego. Resolvi em um dia. Resolvi em um dia. É a maneira como falo. Mas resolvi em um ano. Porque nada se resolve em um dia. Né? É o acúmulo de atitudes positivas que nos fazem resolver esse tipo de questões. Então, é o que eu estava a falar. É preciso mudar de estratégia. Entretanto, não perder o foco. Então, significa que não existe assim, um período de tempo estipulado, porque às vezes nós experimentamos um mês, chega um mês e nós dizemos para nós, não, já é tempo suficiente e talvez essa não seja a coisa certa, mas talvez seja. O que eu entendo da sua explicação é que nós temos que ser obcecados de forma inteligente, estratégicos e não ter cabeça dura, porque existe muita diferença entre ser persistente e ser teimoso. Pois. O que é que nós podemos dizer para as pessoas que estão a tentar começar algum projeto na sua vida, mas que até hoje não está a dar certo? Okay. E que já perderam as esperanças? Sim. Há alguma solução? A solução é lutar, sempre. Entretanto, o que eu posso aconselhar é que nós não podemos ser ingênuos e pensar que tudo é muito fácil. Né? Precisamos encarar a oposição como algo necessário, né? Que vamos encontrar. Deixe-me dar mais um exemplo, porque a oposição não tem uma estrutura física. Não é algo que a gente possa apalpar. É muito mais psicológico. Né? Uma menina como a Cídia, que hoje está com, posso falar a tua idade? 22 anos. Não tem a mesma pressão em relação ao casamento que uma senhorita de 36 anos. Ou seja, a pressão pode acabar sendo a tal oposição. Eu interpreto essa pressão como uma oposição. Né? Então, já está identificado o problema. É psicológico, não é palpável. Sabendo disso, é muito mais fácil lidar com esse tipo de coisas. Libilo, quando nós falamos sobre oposição, tocou muitas vezes no aspecto nós. Mas, às vezes, nós podemos encontrar alguns obstáculos ou impedimento que não dependem muito de nós. Às vezes é a nossa própria família. Eu acho que é muito mais fácil lidar, por exemplo, com amigos. Quando as pessoas tentam ridicularizar alguma coisa que temos tentado fazer com um amigo, um namorado, é fácil. Bom, para mim, não sei para as outras pessoas. Sentir que se eu não tenho o apoio das pessoas, se elas não são assim uma peça fundamental para mim, eu me afasto com muita facilidade. Mas quando o assunto é família, como é que nós lidamos com isso? Quando o assunto é família, a coisa fica mesmo complicada. Né? Sim. Porque a carga emocional, né, é um bocadinho mais forte. E é necessário mesmo que haja frieza da parte do empreendedor. Frieza, por exemplo, em ver o seu filho a mudar de escola, porque se calhar o pai quer poupar algum dinheiro para empreender, sair de uma escola privada para uma escola pública. Né? É preciso que haja frieza da parte desse pai. Né? E outros aspectos, né, que nenhum pai ou uma mãe quer ver a sua família passar. É frieza, né? E também saber lidar com... entender o outro lado. Saber que a mesma visão que eu tenho em relação a ela tem em relação a mim. Só muda o ponto de vista. Ou seja, todos nós temos razão.
Eu sou empreendedor, tenho, e ela tem porque não acredita em mim, ela acha aquilo que não vai dar certo, né? Então é preciso entender isso, né? E saber ultrapassar, sem que seja necessário criar-se uma ruptura em termos familiares, né? Eu perguntava sobre isto porque é muito interessante e eu quero retificar algo. Eu dizia que para mim é fácil ultrapassar algumas barreiras, como o Libelo já explicava. O que estiver na minha frente, se for um impedimento para mim, eu vou derrubar e vou passar. Mas nem todo mundo tem a mesma frieza. E é importante para aquelas pessoas que até têm um negócio, acreditam de fato, mas que não é fácil convencer as outras pessoas. Tem assim alguma magia, alguma coisa que a pessoa pode usar, o Libelo fala muito de clichê, para poder conquistar. Apoio da família para quem está a empreender é muito importante. Falava sobre família, mas há pessoas que em algum momento encontram uma oposição dentro de um relacionamento. Vamos lá, se é um relacionamento que está a começar, até pode ser fácil, mas para quem já está há algum tempo e não consegue ter aquele apoio, qual é a sugestão que o palestrante pode deixar? Uma forma muito boa de conseguir apoio da família, seja pessoas mais próximas ou não, é provar que estavas certo. Como é que se traduz isso? Conquistar, insistir, né? Ir até o fim. Porque o que vai acontecer é que aquela pessoa que se colocava do outro lado e criticava, ela vai fazer o que nós moçambicanos, uma expressão muito boa, bem moçambicana. Tem que levar a pessoa até o ok. Então é isso. Por isso que não dormia, por isso que não saía, por isso que não queria saber dos amigos, por isso que só passava a vida a ler. Alguns que não querem reconhecer isso vão dizer ele é sortudo, né? Tem muita sorte e coisas do gênero. Então não há outra solução senão ir até o fim. Ok. Né? Aí não há meio termo. Ou nós decidimos estar ali no conforto, em qualquer tipo de conforto, ou então decidimos partir para cima. E assim ficaram as dicas do palestrante Sérgio Libelo. Para conquistar os nossos familiares ou algumas pessoas próximas a comprarem as nossas ideias, nós temos que demonstrar maturidade. Agora eu quero convidar a si para conferir um vídeo de questionamentos e voltamos já. Por que nada dá certo na minha vida? Eu tento fazer muito, mas não consigo. Por que é que nada na minha vida dá certo? Ok. Aí é uma questão de visão, né? Em relação à vida, em relação ao que a moça espera, conjugado com o que ela faz, né? Ela não tem uma linha do tempo, porque quando nós temos domínio e sabemos muito bem o que queremos e controlamos o que estamos a fazer neste momento, nós controlamos a nossa linha do tempo, nós sabemos o que está a acontecer na nossa vida. Ou seja, essa questão pode ser transformada numa outra. A moça deveria ter perguntado por que eu não dou certo, né? E não por que na minha vida nada dá certo. Por que eu não dou certo? É uma questão que, se for colocada para reflexão, pode ser a resposta para a menina. Relacionado mesmo a esta questão, não sei, talvez seja por causa da idade e das experiências pelas quais eu tenho passado, mas a dada altura eu percebi que quando nós começamos o ano, por exemplo, nós nos determinamos uma série de planos, de objetivos que nós queremos alcançar, mas que nem sempre eu conseguia alcançar aqueles planos que eu tinha desenhado. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olhava para mim, tinha conseguido muitas coisas que não tinha previsto, mas eram coisas boas. Para aquelas pessoas que, em algum momento, conseguem estas respostas também da vida que não tinham esperado, mas que não são positivas, como é que elas podem lidar? Existe algum tipo de preparação que nós temos que ter? Que nem tudo vai dar certo para as coisas que nós queremos, mas algumas coisas vão acontecer. Claro. Com certeza. Eu vou repetir o que já disse anteriormente. Entre o querer e o realizar,
há sempre ali no meio uma oposição. Não é algo que a gente possa escapar. Isso que tem que ficar bem claro, né? É algo que representa o caminho. A oposição é o caminho. Até mesmo em exemplos muito banais, né, com crianças. A criança só consegue ficar firme, começar a andar depois de muitas quedas. Né? Este é o caminho que a criança percorre até ficar firme, né? Ela tem quedas. E o adulto também precisa ter noção disso. Mais uma vez, nós não precisamos ser ingênuos, né? Ter uma mentalidade infantil. Nós precisamos, desde já, nos prepararmos para os obstáculos, né? Para a oposição. Isto é algo que não podemos evitar. Mais uma vez, é claro que nós não andamos à procura. O que acontece é que logo que nos colocamos à disposição para lutar, pronto, começa a oposição. Isso tem que ficar bem claro. Ninguém precisa reclamar da vida, reclamar porque que algo não dá certo, se ela pode contar com ela própria. Nem todo mundo desiste à primeira. Há quem até tenta várias vezes, mas chega a uma altura que fica meio cansado e diz para si mesmo: eu já não consigo, já tentei. E a pergunta que eu posso fazer é: quem é que determinou e foi autorizado a determinar o tempo, né, da luta e da procura pelas soluções da vida? Qual é o tempo que está determinado? Que seja um padrão internacional. Não sei se tu conheces, Cília. Eu não conheço. Né? Alguém que diga, não, para lutar por um sonho é preciso 5 anos. Depois de 5 anos é para desistir. Eu nunca ouvi isso. Né? Então, dizer eu tento, mas não consigo, é até justo. Mas não quer dizer que tenha que desistir. Tem que tentar até conseguir. Eu sinto algumas vezes que o que nos faz fracassar, o que nos faz frustrar, é a ideia de comparação. Quando nós nos comparamos às pessoas, olhamos, mais nada, ele já está com 25 anos, já terminou casa, já tem carro, já trabalha, e eu, que ainda estou nos meus 25, ainda não consegui nenhum emprego, nem um estágio. As comparações, elas ajudam ou prejudicam os jovens? Depende muito da razão por que comparamos, né? Há comparações que são feitas para legitimar o nosso fracasso, né? Sabe, Cília, quando nós fracassamos e existe algum culpado pelo nosso fracasso, soa melhor. Entende, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil fracassar, é muito mais fácil aceitar. Assim respondemos a primeira questão. A segunda, procura saber o que pode fazer se já várias vezes tentou e não deu certo. Mas para esta questão já foi respondida. Se tiver alguém que gostaria de acrescentar alguma ideia, pode procurar a página do palestrante Sérgio Libilo e deixar a sua opinião. Neste momento, eu quero convidar a si para conferir um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa e para si que acaba de ligar o seu televisor agora, este é o programa Hora de Mudar e hoje nós estamos a falar sobre oposição. Quero lhe convidar agora para conferir um vídeo que nós consideramos como sendo o caso de sucesso e eu espero que você também confirme. Voltamos já. Para mim, não há vida sem trabalho. O trabalho é tão importante quanto a vida, eu acho. Passou o aniversário do teu filho, não poder comprar um presente, não poder levar um prato de frutas para casa, percebes?
não poder dar o conforto à família porque você não trabalha, porque você tem vontade, tem o quê, mas está desempregado. Eu acho que é a pior frustração que existe. Eu era carpinteiro, talhador, fazia bordado nas malas, nas camas, fazia aqueles desenhos ali. Eu, naquela altura, era talhador de profissão. Esse não era o meu sonho. Eu fazia isso para sobreviver. Aquilo só garantia o sustento de cada dia, né? Não cobria as necessidades de casa, mas só dava para... Vinha com certo valor, só dava para gastar naquelas coisinhas pequenas e acabou. Então, isso é difícil de pensar no futuro ou num bom futuro com o trabalho que a pessoa não gosta, porque por mais que a pessoa se esforce, mas não chega até lá. Eu fiquei espantado. Esse final de semana estava num casamento, encontrei-me com um senhor que fazia esse trabalho, tá vendo? Ele me disse, de onde é que nos conhecemos? Tal? Ok, nos conhecemos na carpintaria. Eu disse que ainda faz aquele trabalho. Ele diz, eu faço aquele trabalho, eu já construí, comprei um carro, aquele trabalho tem dinheiro. Eu disse, como assim? Como é que aquele trabalho tem dinheiro? Então eu vi que ele tá no assunto, percebes? Ele gosta do que ele faz. Então por isso que aquele trabalho lhe rende. Eu acho que também é por não gostar. Eu tenho acompanhado nas redes sociais as palestras do Sérgio Libilo. Tem me influenciado de uma certa forma na minha forma de viver, na minha maneira de viver, na minha maneira de interpretar a vida, o trabalho. Por acaso eu conheci o palestrante, né? Fora das redes sociais. Eu tenho acompanhado a evolução da sua vida. Então ele tem sido um exemplo naquilo que ele fala. E acredito que ele me influenciou muito para poder ter a postura que eu tenho hoje. O Joshua de hoje não vou dizer que é um Joshua realizado, né? Mas é um Joshua que está a começar a realizar, né, os sonhos da sua vida, né? Porque estou numa profissão que eu gosto, acima de tudo. Eu acredito que não há dinheiro que pode pagar o que eu faço. Antigamente até ele tentava, né? Ele tentava colocar que está tudo bem, ele tinha um optimismo dentro de si. Mas agora tu percebes só por olhar para ele que ele está a fazer algo por gostar. Ele tem uma capacidade de adaptação muito fácil e muito ágil. Ele consegue adaptar-se profissionalmente às diferentes situações em que nós nos deparamos. Acho que ele é responsável, acima de tudo, e valoriza muito o trabalho que ele faz. Há muita diferença, porque antigamente a gente comia o que tinha, né? A gente comia aquilo que ele conseguia trazer em casa. Mas agora é possível você fazer um plano de gestão dentro de casa, pois eu posso fazer isto, comprar isto para as crianças, aquilo, coisa que não conseguíamos fazer. Joshua é um vencedor, simplesmente isso. Estamos de volta e acabamos de conferir um vídeo de um jovem que também experimentou várias profissões, atividades, posso assim dizer, até que finalmente se encontrou e tem se dado muito bem. Como é que foi a experiência de trabalhar com este jovem? Não, eu fico muito feliz porque eu conheço pessoalmente o Joshua, fomos amigos de infância e tudo que ele falou constitui mesmo a realidade, que ele vivia desgostoso, né, pelo trabalho que fazia. E não entendia a razão, né, da vida não progredir, mas que através dessa comunicação que levamos através das redes sociais e agora pela tela da TVM, ele fez um ajuste, digamos assim, na maneira de pensar e conseguiu ganhar o que mais alguém pode desejar, que é a realização pessoal, neste caso no trabalho.
eu fico muito feliz por isso. Algo que eu consegui notar da explicação do Joshua é que é possível sentir que, de fato, há um sentido de realização pessoal. Neste momento, nós vamos conferir um vídeo de questionamentos para o palestrante Sérgio Libilo. Voltamos já para responder. Palestrante, quando é que começamos a enfrentar obstáculos? Palestrante Sérgio Libelo, eu gostava de saber como ultrapassar obstáculos. Voltamos com uma pergunta para o palestrante Sérgio Libilo. Embora já tenhamos falado sobre isto, como é que nós podemos ultrapassar obstáculos? Caso tenha aí alguma dica importante que não pode faltar. Uma pergunta interessante. Como é que nós podemos ultrapassar os obstáculos? É o mesmo que perguntar como é que nós subimos uma montanha. Né? É interessante por quê? Porque vou aproveitar para explicar que é preciso algo chamado preparação. Para poder subir a montanha, tem que ter sapatilhas, né? Calças, né? E pelo menos água. Ou seja, eu me preparo para subir a montanha. Isso quer dizer que eu me preparo também para ultrapassar obstáculos. Na questão do obstáculo, qual seria a preparação? Formação, meu amigo. Formação. Eu não acredito no sucesso de um jovem sem formação. E olha, não estamos a falar de formação só acadêmica. Não é só formação acadêmica. Qualquer que seja a formação. Por exemplo, eu que falo, não tenho formação universitária. Ok? Eu estudei até a 9ª classe. Entretanto, sou autodidata. Eu comecei a pesquisar fora. Todo o conhecimento que eu precisei para colocar em prática os meus projetos foi na internet, nos livros. E isso é válido, meu amigo. Não estou a falar aqui de coisas da lua. Isso é válido e eu vou provar. Ainda que eu quisesse uma formação universitária, na época que eu comecei, na época quando estudava, não existia formação para cinema e televisão. Que era a coisa que o é palestrante o que queria. eu gosto de fazer e faço até hoje. Né? E hoje contribuo no lugar onde eu não encontrei a formação. Com aquilo que eu pesquisei fora. Ou seja, não adianta pensar que é tudo feito de forma mágica. Né? Não estudar, né, de forma propositada e dizer que eu sei como palestrante Sérgio Libilo que não estudou. Não, eu estudei. Não é essa a mensagem que queremos passar. Estudei durante 14 anos. Ou seja, aquilo que não encontrei em 4 anos, é 4 anos da universidade? Sim. Então, encontrei em 14 anos fora da universidade. Então, por isso que eu digo, formação é tudo. Ok? De um ou de outro jeito, é preciso que a pessoa tenha formação. Esta é a preparação para ultrapassar obstáculos. Pois bem, e assim ficou a dica do palestrante Sérgio Libilo. Às vezes parece meio entediante estudar mesmo, mas temos que estudar de forma intencional. Saber que nós precisamos nos aperfeiçoar. Sim, palestrante. O que acontece quando nós não temos conhecimento? Quando nós não nos formamos? Infelizmente terei que dizer isso. Nós nos transformamos no nosso próprio obstáculo. Não precisamos nem sequer de uma pedrinha ali à frente. Você já cai sozinho. Já cai sozinho. Então, na prática, eu retiro todas as chances de oportunidade na minha vida. Porque não tenho conhecimento. E isso é problemático. Eu acho muito interessante esta visão, porque nós jovens às vezes temos a tendência de, quando sabemos que amanhã é dia de aula, chega o próprio dia, quando o professor não vem, nós ficamos felizes. Mas é uma oportunidade que nós estamos a perder de aprender. Com certeza. Olha, já que estamos no finalzinho, né? Deixa-me dizer uma coisa, Cília, e ao amigo telespectador, todos os jovens. Muitos confiam na sorte. Ok? Muitos acreditam que existe alguma coisa no futuro. Inclusive, existem aqueles que fazem a leitura das mãos, né? Consultam signos, né? Horoscópio, não sei se assim se chama. Mas a verdade é que a sorte é algo que não existe na vida real. Okay? A sorte é uma linguagem de jogos. Né?
e não da vida real. Na vida real, o que acontece? No futuro não há nada. Nada. É um futuro como se fosse um papel branco. No futuro existe somente aquilo que tu queres que exista. As possibilidades. Possibilidades, sim, mas também certezas. Certezas absolutas. Eu digo o que eu quero no futuro, eu faço alguma coisa para essa coisa existir. Existe uma imagem, Cídia. Essa imagem é real. Eu quero que os jovens entendam isso. O que tu queres na vida, tens que projetar uma imagem real na tua cabeça. Que vai acontecer. Vai acontecer. Não interessa o tempo que vai durar, mas se for assim uma imagem real e levar a sério, vai acontecer. Projeta a imagem. Projeta sempre. Se não tiver nenhuma imagem projetada, aí a vida vai depender do acaso mesmo. E muitas vezes o acaso pode ser desastroso. Muitas vezes o acaso pode ser desastroso. São estas palavras que o palestrante usa para deixar ficar aquilo que é a sua dica, sendo que amanhã é segunda-feira e nós precisamos de novas energias, precisamos de revigorar a nossa esperança para alcançarmos novas oportunidades. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe de produção a si pela audiência durante esta hora de tempo. Quero também agradecer ao Zuri Creation por cuidar das roupas da Cídia e do palestrante Sérgio Libilo. As roupas estão bem criativas mesmo. E também a Nadu Care por cuidar dos nossos cabelos. Nós temos um compromisso marcado para o próximo domingo, à mesma hora. Traremos uma nova proposta de tema para juntos fazermos a hora de mudar. Até lá!